e vamos falar de política. Os nossos convidados aqui são o deputado federal pelo PSOL de São Paulo, Ivan Valente. Bom dia, Ivan, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia aí, Eltrade, nosso amigo. Muito É isso prazer aí. falar com vocês. Igualmente, Fábio Tradi, deputado federal pelo PSD de Mato Grosso do Sul. Oi, Tradi, bom dia, prazer aqui em revê-lo. Bom dia, Marilu. Bom dia, meu querido amigo Ivan. Um prazer estar aqui para refletir sobre os problemas brasileiros. Um programa muito interessante, instrutivo, combativo. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, Tradi. Bom, Ivan, eu vou começar com o Ivan, porque teve aí um embate importante, né, como você sabe, Tradi. Ivan, você entrou com uma representação no Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios para investigar a concessão de um empréstimo de um banco público, né, para Flávio Bolsonaro comprar uma mansão em Brasília. O MP abriu a apuração na última segunda-feira e na terça o senador Flávio Bolsonaro registrou um boletim de ocorrência contra você e colocou que você é sabedor da inocência dele. Bom, explica pra gente essa suspeita, né? E me diz como é que você viu essa atitude do Flávio Bolsonaro. Bem, queria novamente aí agradecer pelo debate aqui, pela oportunidade, junto com o Fábio Tradi, que aliás é um jurista, vai ajudar a gente aqui, mas o que aconteceu é o seguinte: essa é mais uma denúncia contra o Flávio Bolsonaro, né? Então ele vem de uma fieira de denúncias que começou nas rachadinhas lá no estado do Rio, como deputado estadual, tem enriquecimento ilícito, né? São 6 milhões de reais, né? Tem associação criminosa com milicianos como Queiroz, Adriano Nóbrega, né? Gente de bem, como se diz, né? Muito. E também transações imobiliárias, né? Muito suspeitas, inclusive a maioria feita com dinheiro vivo, inclusive lavagem de dinheiro e lojas de chocolate. Isso surpresa para todo mundo, eu acho que até para o Palácio do Planalto e até para os militares, e de repente o Flávio compra uma mansão de 6 milhões de reais, né? Fazendo um empréstimo no BRB de 3,1 milhões de reais, né, em 30 anos, e empenhando mais da metade da renda mensal da família líquida, né, 51% da renda, 30 anos, quer dizer, primeiro que ele acha que ele vai ser deputado 30 anos, né, ou senador, então... e mais do que isso, né? Fora dos padrões do BRB. O BRB tem uma taxa de juros e também ele tem exigências, que é uma renda mínima para pagar esse tipo de empréstimo, que era mais de 46 mil reais. Além do que, né, tem uma coisa muito estranha, que é que ele foi registrado num cartório fora do centro de Brasília, lá em Braslândia, né? Então, tudo isso rodou na imprensa. Então, o que nós fizemos? Como agente público, nós fomos ao Ministério Público do Distrito Federal, entramos com uma representação para que seja investigado se tem suspeitas, verdades a ser investigadas lá. A nossa surpresa, quando ele vai fazer um boletim de ocorrência, entende? Contra a minha pessoa como agente público, né? Quando, na verdade, o Ministério Público do Distrito Federal viu indícios, tanto que abriu a investigação preliminar. Então, ele deveria primeiro ter colocado o Ministério Público lá na delegacia para fazer o BO, porque eles abriram, eles viram consistência na denúncia. Agora, o pior de tudo é o seguinte: é claro que esse é um movimento intimidatório, né? Ele já vem intimidando através de lei de segurança nacional, entende? E através do aparato que eles controlam, inclusive essa troca na Polícia Federal, tudo que está acontecendo, quer dizer, ele mesmo foi na delegacia dizer isso, né? Não deixarei nada sob resposta. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o Flávio Bolsonaro está com medo. Inclusive, é engraçado porque lá no BO está escrito que eu sou sabedor da inocência dele. A inocência dele, entende? Eu sou sabedor da culpabilidade dele.
né? Porque é muita coisa mal explicada, é muita manobra jurídica que é da proteção do que a gente está chamando de família, né? Inclusive, eu entrei também com uma representação no Ministério contra o irmão dele, o Jair Renan, porque ele praticou tráfico de influência, inclusive junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o Rogério Marinho, e foi levado por um assessor do Planalto, que é um vendedor de granito e mármores, e que financiou a abertura da loja de eventos dele lá em Brasília. Tráfico de influência, também pedi para investigar. Aí ele vai lá e fala que nós estamos intimidando, manchando o nome da família. Veja, o nome da família é o seguinte: rachadinha, o Bolsonaro é campeão. Ninguém investiga. Natália Queiroz, entende? 6 assessores dele deram todo o dinheiro. Dinheiro que foi parar na mão de milicianos. Isso é um escárnio, né? E nós esperamos que quem tem que dar explicações é o Flávio Bolsonaro. Então, para nós, se ele quer me intimidar, já vou dizendo, não vai conseguir, entende? Eu não tenho medo de miliciano. Então, vamos tocar o processo e vamos continuar fazendo as denúncias necessárias. É um absurdo essa tentativa de intimidação, que não tem lógica, porque se o Ministério Público abriu um inquérito inicial, é porque ele viu indícios, né? Como bem lembrou o Ivan, você é um jurista e eu queria que você analisasse aí, tanto sobre a ótica política como jurídica desse fato, enfim, dele entrar com BO, né, do Bolsonaro estar com BO contra o Ivan Valente e tudo mais. Bom dia, Marilu, bom dia, Ivan, um prazer novamente aqui, sempre renovado estar com vocês. Olha, a pergunta que se deve salientar neste contexto é: quem instruiu o senador a registrar esse boletim de ocorrência? Porque jurista não é. Deve ter faltado aula de direito penal, processual penal, ou no dia da prova deve ter colado. Porque faltou a ele a consciência, o conhecimento de princípios básicos de tipicidade, de exação do fato à norma, para se possibilitar à autoridade policial um mínimo de elementos para deflagrar uma investigação. O crime de denunciação caluniosa tem um elemento sem o qual ele não se configura, que é a ciência de que a pessoa ofendida é inocente. Ciência, evidentemente, por parte daquele que denuncia, em tese, caluniosamente. E todos nós sabemos que a postura política do deputado Ivan Valente é no sentido de mostrar os indícios de culpabilidade do senador. Portanto, não há qualquer plausibilidade de êxito nesta investida, que também, comungo com a leitura do deputado Ivan Valente, politicamente tem o objetivo de intimidar. Mas também aí é preciso fazer uma reflexão mais acurada, Marilu. Isso só vai estimular o deputado Ivan Valente a provar que o que está contido no boletim de ocorrência não procede. Portanto, à luz do direito, a ação empreendida pelo senador Flávio Bolsonaro é cômica, é digno de ser incluído em livros de crônicas cômicas do direito. Tamanha a barbeiragem jurídica que foi perpetrada. E à luz da política, não vai intimidar, antes, pelo contrário, vai estimular a oposição a seguir em frente, não é? E, portanto, totalmente contraproducente. E com quem eu conversei, que tem conhecimento do direito,
penal, processual penal, todos chegaram à conclusão de que alguém que não tem um mínimo contato com o direito penal ou processual penal deve ter instruído o senador a agir como agiu. Perfeito. Bom, a gente tem apenas 6 minutos. Eu vou dar 3 minutos para cada um, para a gente poder falar, repercutir esse encontro do presidente Bolsonaro com os empresários aqui em São Paulo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também estava. O anfitrião foi o Washington Sinel, né, dono da Companhia de Segurança Gocil. Enfim, como é que vocês estão vendo, né? Parece que ele está prometendo mais vacina e tal. Isso 17 dias depois de uma carta aberta de empresários, banqueiros, economistas, neoliberais, né? Que fizeram aí críticas à negligência do presidente Bolsonaro na condução do controle da pandemia e também na urgência aí da vacinação, né? Exigindo urgência da vacinação e políticas públicas com base na ciência. Como é que vocês viram esse encontro? E já falando que a gente já vai convidar vocês dois numa próxima para a gente mergulhar também na crise total aí, na questão da CPI da pandemia, do impeachment, mas em relação a este encontro especificamente, como é que vocês avaliam? Ivan? Acho que Ivan, você está aí? Não. O teu microfone, Ivan. Tá. Eu acho que nós já chegamos a um limite com o Bolsonaro, né? A condução catastrófica dele na pandemia, com uma política genocida, fez com que, inclusive, setores que apoiam ele, né? Na crise militar, na troca de ministros, entendeu? E no empresariado, inclusive, que tem uma visão liberal da economia, que acredita em Paulo Guedes e tal, falou assim, não dá mais para ter essa política, não dá mais para ter essa diplomacia, a pilha de cadáveres vai se expandir, nós vamos ter uma crise funerária no Brasil, inclusive contaminação de solo, e nós precisamos dar uma resposta à crise sanitária, e é o seguinte, não tem essa contradição entre responder à crise sanitária e a crise econômica. Até os empresários que apoiam o Bolsonaro, bolsonaristas e de direita, falaram, não dá, não tem. Então, ele insiste nisso, o que ele falou em Chapecó ontem, desmoraliza novamente o quarto ministro. É um escárnio, entendeu? A linha que ele está adotando. Então, ele precisou dar uma satisfação a esses empresários. A parte que eu assisti da entrevista dos ministros, eu queria deixar bem claro, entende? É o seguinte, é um nada. Então, o ministro Fábio Faria, o ministro Tarcísio e depois o Paulo Guedes, eles querem vender otimismo, mas não conseguem mais. Então, essa ideia de que você vai atrair capitais. O que o Brasil está precisando no momento é auxílio emergencial, vacina, ter um novo orçamento de guerra, entende? Responder como se fosse uma guerra. Porque nós estamos vivendo um momento, e eles querem fazer reformas ultraliberais de ajuste fiscal com a fome, com a inflação, com a explosão da doença, né? E, mais do que isso, com uma política genocida que é repudiada e isolada internacionalmente. Então, eu vejo assim, é um beco sem saída. Empresário que embarcar nessa canoa furada, entendeu? Vai se dar mal. Eu acredito que em algum momento nós vamos ter que abreviar o final desse mandato. E só pode ser através de um pedido de impeachment que seja puxado na Câmara, apesar dos interesses dos chamados partidos do Centrão. Trade. Se nós fizermos um levantamento minucioso do comportamento do Bolsonaro no ano passado, nós vamos constatar a existência de provas materiais da sua negligência que beirou a irresponsabilidade dolosa na condução da pandemia. Quando ele, em primeiro lugar, Marilu, ele duvidou do próprio vírus, dizendo-o gripezinha. Em segundo lugar, ele duvidou da máscara.
Depois, ele escarneceu do isolamento social. E, ao final, ele debochou da potencialidade da vacina, quando disse que quem tomasse a vacina poderia se transformar num réptil, num jacaré. Mais do que isso, há declarações explícitas, Marilu, do Bolsonaro, dizendo assim: a vacina não é prioridade. Lá em 2020, e está descartada toda e qualquer vacina. Isso você pode colocar entre aspas, porque eu estou reproduzindo o que ele disse. Muito bem. Se você reunir todos esses elementos, você tem condições jurídicas, sim, mais do que indícios, são provas evidentes, materiais, de que o comportamento dele determinou a tragédia de 2021. Esta que nós estamos. Nós, hoje, podemos dizer, sem cometer o erro do exagero, o Planalto está chafurdado no necro-chorume político. Perfeito. Bom, a gente acaba... Marilu, nós estamos comprando mais velas do que produtos básicos de higiene e de alimentos, porque o Brasil hoje é um grande cemitério, mano. Olha, daqui a 1 hora já tenho absoluta convicção. Olha como que nós estamos. Eu já vou para a 4ª ou 5ª mensagem de condolência. E o que mais dói, sabendo que amanhã isso vai repetir. Então, quando você se assusta, 3.500 hoje, mais assustador é saber que amanhã esse número vai chegar perto. Exato. A culpa disso não é do Ivan Valente. A culpa disso não é minha, não é tua. A culpa disso é de quem, em 2018, recebeu a delegação de conduzir o país com liderança, com estatura, com magnanimidade. Ele não pode receber no Planalto, ele não consegue dialogar com alguns partidos, porque transforma o seu adversário em inimigo. Então, assim, eu quero me despedir, já que o tempo se esgotou, abraçando você, Marilu, minha querida Marilu, ao nosso querido Ivan, e dizer o seguinte: temos que nos unir para imunizar a democracia do vírus do fascismo que está presente no dia a dia da nossa política. Perfeito. A gente agradece, então, aqui ao Fábio Tradi, deputado federal pelo PSD de Mato Grosso do Sul, e também Ivan Valente, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, com promessa de a gente voltar mais vezes aqui, né, nesse encontro. Um grande abraço, Ivan, um grande abraço, Tradi. Até mais. Grande Tradi, obrigado. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.